Sejam todos bem-vindos. Eu sou Aparecida Maria, do Grupo Espírita Ceareiros do Bem, instituição que foi beneficiada pelo projeto Alimentação Consciente do programa Luz Solidária da Enel. E hoje nós vamos falar um pouco sobre alimentação consciente. Dentro dessa alimentação consciente nós vamos falar sobre brotos e germinados. Então, o que vem a ser alimentação consciente? Como se alimentar? O que é comer? O que é alimentar? O que é um broto? O que é um germinado? Então, nós vamos falar sobre tudo isso nesse bate-papo que nós vamos ter aqui agora. Então, vamos começar pela alimentação consciente. O que é alimentação consciente? Então, alimentação consciente é aquela que quando você ingere algo, você tem consciência de que aquilo vai fazer bem para o seu organismo, que vai trazer nutrientes para alimentar as suas células, trabalhar o seu organismo de uma forma equilibrada, mantendo a saúde física e também a saúde mental. Como é alimentar? O que é alimentar? E o que é comer? Porque tem uma diferença entre alimentar e comer. Comer é um ato instintivo. A gente come porque a gente tem fome. Então, se eu estou com fome, eu abro a minha geladeira ou eu abro um armário, a porta de um armário na minha despensa, apanho qualquer alimento que tem lá, muitas vezes processados, alimentos que a gente compra enlatados, e vou comer, porque eu estou com fome, eu quero saciar a fome. E o alimentar é quando você vai comer alguma coisa, mas quando você leva à sua boca um alimento, você tem a consciência de que aquele alimento é bom e vai fazer bem para você. Ele vai te dar os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, os carboidratos, as enzimas, todas necessárias ao funcionamento do seu organismo. Então, isso é alimentar. E hoje nós vamos falar sobre alimentar com brotos e germinados. Então, o que é um broto e o que é um germinado? Vamos falar primeiro sobre as sementes. As sementes são seres incríveis. Elas armazenam informações de antepassados e são capazes de transmitir isso para o presente, trabalhando vidas futuras. Então, a semente, quando ela está assim, seca, ela está, vamos dizer, adormecida. Olha, ela está seca porque ela já foi colhida e seca com o passar do tempo. Isso aqui é uma semente de lentilha. Tem outras também que nós vamos falando à medida que a gente for, que eu for mostrando para vocês. Então, a semente, para você despertar essa semente que está adormecida, você vai mergulhar essa semente na água para que ela acorde. Normalmente a gente faz isso à noite. Você coloca a semente na água. Suponhamos que nós vamos fazer um germinado agora à noite. Então eu vou colocar uma água numa vasilha, pegar uma semente seca, colocar aqui dentro dessa água e ela vai ficar até amanhã de manhã. Eu vou dormir, a semente vai acordar. Então é isso que acontece com essas sementinhas aqui, que nós vamos transformá-las em brotos, que nós vamos fazer a nossa salada e fazer o nosso alimento através disso. Então essa semente aqui, ela está hidratando, ela está acordando. Aqui tem algumas outras que já estão acordadas. Essa aqui é uma semente de trigo. Olha, o trigo está brotadinho, porque ele foi acordado e depois eu esperei 2 dias para que ele nascesse, para que ele brotasse, ele saísse essa pontinha aqui que nós chamamos de narizinho. Narizinho é quando ele sai essa pontinha branquinha, quer dizer, ela germinou, ela renasceu, a semente nasceu.
E esse aqui é o grão de bico, é a mesma coisa, todo o processo da germinação é o mesmo. Olha como são lindas. Olha aí. Elas estão germinadas. E temos também o amendoim. O amendoim também está brotado, está germinado. Então, amendoim, nós temos aqui amendoim, grão de bico, trigo, e nós temos aqui a lentilha e temos o feijão azul. Vamos falar sobre os feijões daqui a pouco. Então, isso aqui são os brotos. Existe uma variedade de sementes que podem ser germinadas, mas também existem aquelas sementes que não é aconselhável comer como brotos germinados. Então, por exemplo, os feijões são 3 feijões que são recomendados a fazer brotos. É o feijão azuki, que é esse vermelhinho aqui, que não é tão comum, né, em nossa região, mas existe nas feiras livres. Talvez não encontre, mas nas lojas de produto natural, sim, encontra o feijão azuki. Tem também o feijão mungu, ou feijão moyashi, que é esse que faz os brotos, que nos restaurantes por aí, todos têm esse brotinho de feijão, e é do feijão mungu. E também o feijão soja. A soja a gente tem usado em menor quantidade, porque a soja ser transgênica e ela estar muito contaminada por agrotóxico. Então a gente precisa, para germinar, nós precisamos de encontrar uma soja orgânica, né, e que sejam de boa qualidade. Com relação aos feijões, são esses 3 feijões recomendados. Os outros são recomendados para cozimento e não para brotos. Além dos feijões e da lentilha, da ervilha, nós temos também outros tipos de sementes, mas nem todas podem ser usadas para broto. Por quê? Porque as sementes, por exemplo, para hortaliça, como rabanete, a beterraba, a cenoura, as folhagens como brócolis, couve, essas coisas assim, elas são tratadas para hortaliças. E para hortaliça, eles usam produtos químicos que não são aconselháveis usar em brotos. Então essas a gente evita usar, a não ser que encontremos sementes orgânicas e com o preparo adequado para a germinação. Bom, isso são os brotos. Agora nós queremos transformar esses brotos, esses germinados, em brotos. Isso que nós falamos até agora são germinados, são a semente que aparece o narizinho e que nós chamamos, o brotinho que nós chamamos de narizinho. Depois esses brotinhos vai crescer e vai transformar num broto. O que é o broto? O broto é uma planta já um pouquinho mais crescida. Olha, isso aqui é um broto, é o broto de trigo que ele cresceu e criou outras folhinhas. Nós temos aqui também o broto de girassol, que ele foi plantado, a sementinha aqui na terra. Essa terra é uma terra assim, vamos dizer, uma terra mais limpa, onde a gente usa, eu por exemplo, uso mais o humus. Pode-se usar uma terra de quintal, desde que seja a terra apanhada mais por baixo da terra e onde não tem animais que fazem as suas necessidades fisiológicas lá no meio das plantas e sujando a terra. Então a gente tem que ter cuidado. Inclusive na aula passada, a nossa colega Cláudia, ela falou sobre a compostagem e sobre a terra produzida pelas minhocas. Então hoje vou ensinar para vocês aqui a plantar uma bandeja com esse humus, que é que a minhoca preparou, que é a terra que a minhoca fez. Então, olha, isso aqui, o girassol, ele já está abrindo 4 folhinhas. Já abriu 2 folhinhas e está abrindo a 4ª. Então, esse aqui já se tornou em um broto. E nós temos o broto do trigo. Os outros, a gente não costuma comer muito o broto. A gente costuma comer mais ele germinado. A semente do girassol germinada é isso aqui. Olha, ela põe na água, ela acorda, daí uns 2, 3 dias ela cria esse narizinho, a gente transporta para a terra e ele vai crescer e formar o broto. Então, nós vamos agora fazer uma plantação, vamos aqui mostrar para vocês como faz uma plantação
de girassol. Então eu tenho aqui uma embalagem que já foi usada. Então a gente reutiliza para também proteger o meio ambiente. Então a gente pode plantar numa embalagem dessa, podemos plantar também numa bandejinha de isopor e podemos plantar também quem tem uma bandejinha de madeira ou então essa aqui, ó, que é essa que a gente compra para colocar debaixo das plantas para proteger do vazamento da água. Então o que eu faço? Eu furei 2 furinhos aqui nessa vasilhinha. Agora eu vou colocar a terra. A terra que nós usamos aqui é o humus. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar a terra. Essa terra assim que é mais limpa, né? Que é a terra produzida pela minhoca. Trabalhada pela minhoca, né? Porque a terra não é produzida por ela, mas é trabalhada por ela. As minhocas trabalham essa terra para que ela fique mais pura. E também tenha assim, mais, vamos dizer, mais nutrientes. Então, eu coloquei a terra, a semente, ela já está acordada e germinada. Olha, o girassol já está germinado, todos com o narizinho apontando. Então agora eu pego essa semente e espalho aqui dentro. Ó, vou espalhar essa semente aqui, como vocês estão vendo. Espalhar aqui, assim, bem bonitinho, por toda a extensão da vasilha. Ó. E agora a gente pega... Eu inventei um regador muito barato e muito prático. Isso aqui é água. Eu furei a tampinha, agora eu venho aqui e rego. Ó. E o girassol, eu costumo colocar também um pouquinho de terra por cima. Tem algumas sementes, como por exemplo o trigo, não tem essa necessidade. O trigo a gente usa uma outra técnica. Então a gente vai jogar um pouquinho de terra aqui. Pronto. Agora a gente rega novamente. Coloca mais um pouco de água. E a gente coloca num cantinho. Ou num cantinho da varanda, onde tenha calor, mas não tenha sol direto. É calor e claridade. Aí a gente coloca lá e deixa. Depois de 5, 6, 7 dias, os brotinhos estão assim. Aí o que a gente faz com esse broto? Não é só para ter uma plantinha bonitinha dentro de casa. Nós vamos cortar esses brotinhos aqui. Ó, vamos cortar bem na raiz. A raiz e a terra ficam aqui, né? Aí eu corto e faço uma salada. Essa salada ela pode ter junto aqui, pode ser com tomate, pode ser com uma cebola roxa, pode ser com algum tempero, um alho poró, ou também pode ser só o girassol. Aí a gente joga um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite e tá pronta a salada. A gente não deve cozinhar os brotos. Os brotos são ingeridos crus para conservar melhor os nutrientes. O alimento, quando ele é todo cru, ele mantém as enzimas. O alimento, quando aquece uma temperatura acima de 50 graus, perde todas as enzimas. Então, a gente, para preservar, nós ingerimos os brotos de forma crua. Então, esses são os brotos e são os germinados. Então, quando a gente come uma salada, a gente está nutrindo realmente o nosso organismo. Melhor do que quando a gente cozinha um alimento. Isso aqui é o alimento vivo. Esse é o verdadeiro alimento vivo. É aquele que não foi processado, como nós já dissemos no início. E essa salada é rica. A gente pode fazer uma porção de salada com vários brotos diferentes.
E nós temos aqui um broto muito especial, que a gente usa muito, é o broto de trigo. O broto de trigo a gente não come, a gente usa em forma de suco. O que esse broto é bom? Porque ele contém ferro, proteína, enzimas, a clorofila, que é um excelente alimento. Então, para que ele serve? Para fazer uma desintoxicação no nosso organismo. Ele é um alimento que alcaliniza, é um alimento que protege as nossas células contra os radicais livres e a gente usa em forma de suco. Bate esse brotinho, a gente corta, aqui você pode cortar. Ele tá assim porque um buraquinho aqui, a raiz passa. Então, corta aqui, coloca no liquidificador, bate. Pode bater com uma maçã, pode bater com um abacaxi, com uma laranja, com algumas frutas. E tem que coar. Não deve ingerir esse capim, porque o nosso organismo, ele não... Isso aqui é para ruminante. Nós não ruminamos, então nós temos que ter uma digestão mais lenta, mais prática, porque isso aqui não acontece. Então, no nosso estômago, isso aqui demora muito a digerir, porque é um capim, forma uma celulose. E essa celulose não faz bem a gente ingerindo isso constantemente, o nosso organismo não vai suportar. Então, por isso, o trigo, a gente come ele em forma de salada, assim. Podemos fazer outras receitas também usando isso aqui, mas quando ele transforma em broto, ele só é usado em suco. É o famoso suco verde. Tem gente que usa suco detox. Por que ele chama suco detox? É porque ele desintoxica. Ele retira alguns metais pesados do corpo, ele dá a proteção para o nosso organismo, principalmente para o nosso sangue, entendeu? Isso aqui é o sangue verde, a gente fala que é o sangue verde. Muito rico em ferro. Quem tem anemia usando o suco disso aqui, ó, vai ser excelente para ajudar a tratar essa anemia. Então é isso. Vamos encerrando, né? Aqui, agradecendo todos vocês. E em outra oportunidade falaremos mais sobre brotos e sobre germinados e sobre também outras plantas, porque nós estamos falando sobre alimento vivo, sobre alimento natural. O alimento natural é aquele que nós pegamos lá na horta, que não passou por nenhum processo de cozimento, de congelamento. Então é o alimento que a gente pega in natura, então é da horta para o prato. Esse é o alimento natural e o alimento vivo, e que é o que mais nos ajuda a manter a nossa saúde. Então, muito obrigada e até o próximo.